Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui, olha, mais um dia para meditar na palavra do Senhor, amém? Aleluia. Lucas capítulo 19 é a palavra do Senhor para mim, para a tua meditação nesse dia. Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um pedido muito especial. Até mesmo antes de você ouvir esta palavra, aleluia, eu quero te pedir que você envie ela para alguém. Envie ela para alguém nesse momento, aleluia. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, alguém que está desanimado, alguém, aleluia, que ainda não conhece Jesus como você conhece. Envie para esta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Chame ela, aleluia, para que ela possa assistir essa palavra com você. Convide esta pessoa também. Dá uma pausazinha aí, meu irmão, minha irmã, e convide esta pessoa. É tempo de deixar Deus te usar. Deixa Deus te usar. Vamos para a palavra? Lucas capítulo 19 vai nos relatar a história, aleluia, de um homem chamado Zaqueu. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus está entrando na cidade, aleluia, quando havia um homem rico. A Bíblia relata isso, Lucas 19. A Bíblia diz que esse homem era rico, era um publicano, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele, quando ouve dizer que Jesus está passando, ele corre. E a Bíblia diz que imediatamente ele subiu numa figueira brava, aleluia, para ver Jesus passando naquele lugar. E a Bíblia vai dizer aqui, lá no versículo 5, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acho muito interessante esta palavra, irmãos, porque, aleluia, quem era Zaqueu? Zaqueu só era alguém que tinha, louvado seja o nome do Senhor, tinha um poder aquisitivo, era um homem rico, mas isso não isentava de Zaqueu algumas coisas que eu não gostaria de viver e nem você. Ele era desprezado pelo seu próprio povo, aleluia. Zaqueu era alguém, aleluia, qual o seu próprio povo não gostava dele. Por quê? Era um publicano, alguém que trabalhava para os romanos, cobrando impostos do próprio povo dele. Zaqueu era um filho de Abraão, o próprio Jesus vai falar sobre isso, aleluia. Era um judeu, mas que se vendeu, aleluia, se trocou, aleluia, pela ganância, pelo dinheiro, pelo favorecimento dos inimigos, porque era assim que era visto, aleluia, os romanos naquele tempo. Oh, Espírito Santo de Deus. Então Zaqueu era alguém que ninguém queria estar perto. Mas a Bíblia diz que ele ouve falar que Jesus vai passar, ele adianta os seus passos, ele corre à frente, corre, sobe em uma figueira brava para ver Jesus passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, Jesus vai fazer o que ninguém poderia fazer por Zaqueu, o que ninguém iria fazer por Zaqueu, aleluia. Jesus vai dizer para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar ou repousar em sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiquei meditando nesta palavra, irmãos, porque, como eu já disse, Zaqueu era um homem que ninguém queria estar junto. Imagina só, aleluia, nem Zaqueu, aleluia, se atreveu, aleluia, ou pensou, aleluia, que Jesus poderia querer entrar na sua casa. É ou não é? Aleluia, porque era um homem rejeitado pela sociedade, era um homem mal visto pela sociedade, era visto como um enganador, um fraudulento, um ladrão, alguém que prejudicava o seu próprio povo. Oh, Espírito Santo de Deus. E não é diferente na vida de algumas pessoas, a qual o Espírito Santo de Deus trouxe aqui nesse canal, nesse dia. Você que chegou aqui para ouvir esta mensagem, seja por algum amigo que te enviou, oh, aleluia, ou se você entrou através de qualquer outro tipo de situação, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer, ainda que você se ache, louvado seja o nome do Senhor, uma pessoa não merece que ninguém entre na sua casa, nem muito menos Jesus, ele está dizendo para você, aleluia, que ele é aquele que vê como o homem não vê, aleluia. Jesus é aquele que vê como o homem não vê. Jesus não te vê como o homem vê. Jesus nem te vê como você se vê. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é fato. Aleluia. Porque eu fico imaginando, eu me coloquei no lugar de Zaqueu.
Aleluia. E eu fico imaginando, já pensou quando alguém diz pra você assim, ó, olha, eu vou na tua casa. E esse alguém que diz que vai entrar na sua casa, aleluia, é alguém que tem a moral, é alguém que tem, aleluia, louvado responsabilidade, é alguém que é bem visto pela sociedade, todos os respeitam, louvado seja o nome do... Eu tô falando de figura humana, louvado seja o nome do Senhor. Aí você olha pra você, aleluia, você olha pra você e diz assim, poxa, mas eu não mereço a visita dessa pessoa, essa pessoa é tão moralmente correta, essa pessoa é tão organizada, vai observar a minha casa, vai ver que eu não sou tão organizada assim, essa pessoa vai entrar aqui e vai descobrir que eu tenho tantos defeitos, aleluia, que eu sou muito pior do que estão falando. Se essa pessoa entrar na minha casa, ela vai descobrir, aleluia, coisas piores de mim, vai ser pior, já falo mal. Aleluia. E quando entrarem na minha casa, vai descobrir que eu sou pior. É ou não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então Zaqueu era aquele também, irmão, que eu acredito que não queria ninguém na casa dele, não. Aleluia. Porque para falar mal, já basta quem não vive. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus quis entrar na casa de Zaqueu, como ele quer entrar na sua casa, como ele já entrou na sua casa. Porque se essa palavra chegou até você, porque o Senhor já entrou na sua casa. E de repente você está olhando, está dizendo, mas eu não sou digna, eu não sou digno, aleluia, que Jesus entre na minha casa, porque eu sou um pecador, uma pecadora. Ei, eu vou voltar a te dizer uma coisa, Jesus não vê como o homem vê, sabe por quê, irmã? Aleluia, sabe por quê, meu querido, minha querida, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, aleluia, o homem te vê por fora, o homem julga as suas atitudes, o homem julga, aleluia, muitas das vezes as suas ações, sem saber o porquê que você fez, o porquê que você cometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos o porquê que Zaqueu se corrompeu. Fato é, ele se corrompeu. Ele isento por isso, pelo fato, louvado seja o nome do Senhor, de nós sabermos ou não, não. Ele não é isento do seu pecado, não. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas quando Jesus, aleluia, diz que vai entrar na casa de Zaqueu, Jesus não vai entrar na casa de Zaqueu para julgar Zaqueu, não, irmão, aleluia. Porque de repente alguém pode chegar e dizer assim, eu vou lá na sua casa, você já viu? De repente uma prostituta, aí alguém vai dizer assim, eu vou lá na casa de uma prostituta, você já viu? Uma mãe de família, aleluia, uma mulher moralmente bem vista pela sociedade entrar na casa de prostituta, andar com prostituta? Você já viu um homem, chefe de família, trabalhador, aleluia, entrar na casa de ladrão? Você já viu, aleluia, alguém que não tem vício, que é uma pessoa que anda corretamente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, andar com viciado? Não, louvado seja o nome do Senhor, porque ninguém quer ser mal visto. Aleluia, é ou não é? Ninguém quer chegar perto de quem está sujo, para que não venha se sujar. É verdade, irmão, dói, mas é a realidade. Pecado é sujeira, aleluia. Erro é erro, certo é certo, aleluia. Errado roubar, errado se prostituir, errado, louvado seja o nome do Senhor. Então eu fico imaginando, irmão, aleluia, Zaqueu naquela situação, e de repente você que está aqui está dizendo, como que Jesus vai entrar na minha casa? Se eu fumo, se eu cheiro, se eu me prostituo, aleluia, se eu não mudei a minha vida, aleluia, de repente você está aqui olhando para mim, dizendo assim, meu Deus, mas como que essa mulher pode dizer, se, mesmo ela falando, que Jesus vai entrar na minha casa, aleluia, eu continuo suja, eu continuo no pecado, eu não consegui largar o pecado. Quem disse para você que Zaqueu teve que largar primeiro o pecado para Jesus entrar? Jesus entrou na casa do pecador chamado Zaqueu. Preste atenção no que eu vou te dizer, Jesus vai entrar na sua casa como você, sendo um pecador e uma pecadora. Ele não vai entrar na sua casa, aleluia, quando a sua vida estiver estabilizada, não. Jesus não vai entrar na casa de ninguém, aleluia, fazer obra na vida de ninguém, aleluia, que socialmente, moralmente, está com a sua vida ok, não. Louvado seja o nome do Senhor, porque senão não é ele que faz, é o homem, aleluia, porque quando ele chega, louvado seja o nome do Senhor, na casa de Zaqueu, presta atenção aqui, quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus não chega na casa de Zaqueu dizendo, Zaqueu, tu é um ladrão. Ele já sabia. Zaqueu, tu é um corrupto. Ele já sabia. Aleluia. Zaqueu, tu não presta. Ele já sabia. Aleluia. Está entendendo o que Jesus está falando contigo? Aleluia. Ou você acha que Jesus, ele vai entrar na tua casa para jogar na tua cara, aleluia,
ou na tua face, ou no teu rosto, os teus pecados. Claro que não. Ele está entrando na sua casa, porque ele quer que você sinta a presença dele na sua casa. Ele está entrando na sua casa, aleluia, porque ele quer, aleluia, ser recebido por você na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele preparou o melhor, irmão. Ele correu, eu fico imaginando, porque a Bíblia diz que Jesus disse, aleluia, hoje me convém, e é depressa. Antes dele falar que ele convinha, era depressa. Eu fico imaginando o caminho de Jesus. Eu não sei que direção era a casa de Zaqueu. Aleluia. Mas já estava, aleluia, aleluia, é escrito pelo próprio Jesus que ele iria passar na casa de Zaqueu. Eu não sei se ele teve que voltar do caminho, ou se ele teve que se adiantar, ou se ele teve que entrar a rua direita, ou se ele teve que descer. Mas de uma coisa é fato. Aleluia. Jesus disse para Zaqueu, eu tenho pressa, aleluia. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesse dia, eu tenho pressa. Desce depressa, arruma a tua casa. O que Zaqueu fez? Aleluia, se fosse no dia de hoje, ele tinha feito um café para Jesus. Aleluia, um lanche da tarde para Jesus. Convidou, aleluia, lá os discípulos também foram, aleluia, junto com Jesus, algumas outras pessoas também foram, aleluia, para observar, aleluia, o que Jesus ia fazer. Outras estavam murmurando, porque Jesus entrou na casa de Zaqueu, um pecador, aleluia, mas Jesus foi. O Senhor está dizendo, desce depressa. Aleluia, eu não sei o que você tem que fazer, quem você vai convidar, aleluia, mas de uma coisa eu sei, é fato, Jesus já entrou na sua casa. E se ele entrou, não é para te acusar. E se ele entrou na sua casa, não é para apontar os teus erros nem os teus pecados, como alguns que estão lá fora apontando, não. Aleluia. Jesus entrou na casa de Zaqueu, comeu com Zaqueu, bebeu com Zaqueu, conversou com Zaqueu. Você não vê Jesus dizendo, Zaqueu, você é um ladrão. Não. Zaqueu, você defraudou, você prejudicou pessoas. Não. Sabe o que Jesus está dizendo para alguém aqui? Minha irmã, se essa palavra não é para você, aleluia, se você não está recebendo ela, envia-la para alguém, alguém vai receber esta palavra, mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Ele está dizendo para alguém aqui, aleluia, eu não estou diante de você para te acusar, para de se acusar. Porque tem pessoas que é o tempo todo olhando para si dizendo, eu sou suja, eu sou imunda, eu não presto, eu não vou mudar, eu não consigo, todo o tempo se sabotando. O tempo todo dizendo para você mesmo que você não pode, mas você não pode mesmo não. Zaqueu só conseguiu sair daquela situação depois que Jesus entrou na casa dele. Aleluia. Jesus está dizendo para alguém aqui, você só vai mudar, preste atenção aqui. Você só vai mudar, aleluia, quando Jesus entrar na sua casa de fato e de verdade. Aleluia. E ele está dizendo para Zaqueu o quê? Nada. Aleluia, ele não cobrou Zaqueu, mas Zaqueu vai dizer, vai chamar Jesus, vai dizer, Senhor, se eu tenho, presta atenção, defraudado alguém, prejudicado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Aleluia. Aí Jesus, aleluia, Jesus é lindo, né, irmão? Jesus ganha no silêncio. Aleluia. Jesus não falou nada, Jesus estava em silêncio. Aleluia. Aí agora sim, Jesus vai falar alguma coisa. Mas Jesus não vai falar para Zaqueu, não. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente está esperando que Jesus fale para a gente, eu estou me agradando de você. Aleluia. De repente você é alguém que já se esforçou para ficar na presença de Deus e você esperava que Jesus, aleluia, batesse palma para os seus esforços. Não. Aleluia. Jesus não disse nada para Zaqueu. De repente você está aqui caminhando, aleluia, está observando que a multidão ainda fala mal de você. Jesus não está falando nada, Jesus está em silêncio. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu, ele diz, eu vou restituir, eu vou devolver aquilo que eu roubei, aleluia,
das pessoas, o prejuízo que eu dei às pessoas, Zaqueu está dizendo: Senhor, a tua presença é tão importante na minha vida que eu reconheço o meu pecado e meu erro e estou disposto a corrigi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Zaqueu tomou a atitude de corrigir os seus passos, o seu caminho, a direção da sua vida que estava errada. Jesus está te convidando neste dia para você corrigir os seus passos, o seu caminho, a sua direção. Saiu do caminho, volta para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sim, Jesus vai falar: olha, hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque este também é filho de Abraão. Ele estava perdido, mas agora foi achado. Preste atenção, é Jesus que vai responder por você. Pessoas vão duvidar, pessoas, aleluia, vão dizer: só de boca para fora, é só fogo de palha, esse aí não vai ficar não, esse aí não vai ficar na presença de Jesus não, vai na igreja hoje, amanhã não aparece, aleluia, hoje está no meio dos crentes, amanhã está no meio dos ímpios, o Espírito Santo de Deus, mas Jesus hoje te convida, ele está dizendo: eu tenho pressa, acabou, acabou, a partir de agora você não é mais aquele que prejudica o próximo, a partir de agora você não é mais aquela que prejudica a próxima, a partir de agora você é um homem e uma mulher transformado pela presença do Todo-Poderoso. Você recebe esta palavra? Você recebe esta palavra? Coloca aí nos comentários: eu recebo, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está mudando, aleluia, o teu cativeiro, o Senhor está mudando a tua história. Aleluia, porque até aquele momento Zaqueu era conhecido como um publicano, alguém que não prestava, alguém que a sociedade não queria, até tinha dinheiro, até tinha condições, mas era desprezado. Mas a partir daquele momento que Jesus entrou na casa de Zaqueu, que Zaqueu confessa o seu pecado, deixa o seu pecado, ele alcança do céu a misericórdia, e agora quem fala por Zaqueu não é Zaqueu e nem a multidão, mas o próprio Jesus. É o próprio Jesus que vai dar testemunho de você, e que você estava perdido, perdida, mas agora foi encontrado. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sinto a graça de Deus. Coloca aí nos comentários: eu estava perdido, mas fui encontrado. Vamos fazer essa oração junto. Espírito Santo de Deus, Pai, toma esta vida nas tuas mãos, Senhor. Esse homem, esta mulher, esse jovem, meu Senhor da glória, esta vida que estava perdido nas drogas, nos vícios, na prostituição, no engano, na mentira, meu Deus, na apostasia, na frieza, na fraqueza, estava perdido no caminho, mas o Senhor o encontrou. Jesus querido, Senhor, escreve o nome no livro da vida, eu coloco o nome dele, o nome dela no livro da vida. Meu Senhor, salva, Jesus fortalece, meu Deus, restaura, restitui esta casa, esta família, este lar onde o Senhor está entrando agora. Restaura, Pai, este casamento, faz uma obra completa dentro deste lar, Senhor. Abençoa, prospera, multiplica, Senhor da glória, derrama as tuas bênçãos em nome de Jesus, amém? Aleluia. Se você recebe esta palavra, que o Espírito Santo de Deus venha te fortalecer, amém? Aleluia. Não se esqueça de se inscrever no canal, aleluia, não perca, não se inscreva nesse canal, deixe seus likes aí, seu joinha, isso é muito importante para nós. Eu sempre digo: o YouTube não compartilha os meus vídeos, então eu preciso que você compartilhe, porque para essa palavra chegar ao maior número de pessoas dentro da direção de Deus. Também não quero que chegue por chegar não, irmão, é dentro da direção de Deus, para quem realmente precisa. A minha oração é sempre essa: Jesus, que chegue para quem precisa ouvir essa palavra naquele momento certo, amém? Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, aleluia. Não esqueça de compartilhar, e eu volto para a glória de Deus.